Saudações a todos, vamos começar alguns casos de quadril. Meu nome é Renan Leite, eu sou médico radiologista com especialização em sistema musculoesquelético. Vou apresentar algumas situações relevantes relacionadas a este tema. Então, o primeiro caso é um paciente de 55 anos com uma história de dor na região lateral do quadril e na imagem é possível observar, através da indicação das setas brancas, formações arredondadas ecogênicas com discreta sombra acústica posterior, localizadas no interior dos tendões dos glúteos médio e mínimo, né? No caso, como é faceta lateral, é mais do glúteo médio, indicando tratar-se de focos de tendinopatia calcárea. Então, é uma situação em que eu tenho uma tendinopatia dos glúteos médio e mínimo associada a focos de tendinopatia calcária, e do lado é possível observar na radiografia do quadril a observação desses focos de tendinopatia calcária, a identificação desses focos, que também é possível através desse método. Quando o foco ele é muito pequeno, muitas vezes é mais fácil de ser visualizado pela ultrassonografia. E a relevância da identificação da tendinopatia calcária reside no fato de que ela pode provocar alterações inflamatórias, pode sofrer migrações e, por exemplo, cursar concomitantemente com bursite trocantérica. E todos esses sintomas em conjunto causam bastante dor. Lembrar que a avaliação do compartimento lateral do quadril, a avaliação da inserção dos glúteos nas facetas do trocânter maior do fêmur, talvez seja a principal indicação e a avaliação mais relevante no que se refere à avaliação do quadril. Então é importante destacar as diferentes patologias que podem acometer este compartimento. O segundo caso é de uma criança que tem uma história de artrite idiopática juvenil e nela é possível observar diferentes alterações quando da comparação dos quadris direito e esquerdo. O que é possível observar? Então, na estrela branca, presente aí na imagem do quadril direito, eu tenho um derrame articular significativo, a gente pode considerar como de moderado para acentuado, neste quadril, e compare com o que a gente observa no quadril esquerdo. No quadril esquerdo não há derrame articular significativo, o que se observa são as estruturas da cápsula articular colabadas. Então, diante de uma suspeita de derrame articular, observar o quadril contralateral, porque isso pode ajudar na diferenciação e permitir uma identificação mais conspícua do derrame articular, onde ele está de fato presente. Lembrar que nesses contextos de artrite idiopática juvenil, a avaliação do derrame articular é um critério importante para identificar, para mensurar a resposta ao tratamento. Se a criança ela não tem derrame articular significativo, isso provavelmente significa que ela tem um tratamento satisfatório. Do contrário, se há um derrame articular significativo, isso provavelmente significa que esse paciente não tem um tratamento satisfatório e precisa fazer algum tipo de correção na dinâmica terapêutica. Então, nesse caso, perceba a importância que o método de imagem tem para a tomada de conduta por parte do médico assistente. Próximo caso é de um paciente jovem de 33 anos de idade que evoluiu com dores após praticar ciclismo. Lembrar que o ciclismo é uma atividade em que se realizam movimentos repetitivos e para aqueles que já fizeram, que já estudaram, que já pararam para olhar a nossa aula sobre casos de joelho, lembra que lá a gente falava da síndrome do atrito da banda iliotibial, que tinha um contexto semelhante. Aqui o que eu tenho? Então, na imagem da direita é possível observar, uma avaliação longitudinal do trocânter maior do fêmur, com as suas facetas anterior e lateral, com a inserção dos glúteos médio e mínimo, e superficialmente a tudo isso observa-se uma distensão líquida na região da bursa trocantérica, representando uma bursite trocantérica que provavelmente, diante dessa história, ela pode ser secundária a movimento repetitivo
e, consequentemente, ao atrito mecânico. Superficialmente a essa bursa eu tenho a passagem, mais uma vez, do trato iliotibial. Então, o que pode acontecer? A gente pode entender, né, que essas alterações em conjunto elas podem ser decorrentes do atrito da banda iliotibial no trocânter do fêmur, cursando com bursite trocantérica, e a bursite trocantérica sendo, por sua vez, responsável pela sintomatologia dolorosa do paciente. Próximo caso é um paciente de 40 anos que sofreu um trauma após jogo de futebol e evoluiu com dores na região anterior da coxa. E na imagem da esquerda, o que é possível observar? Então perceba que há uma pequena quantidade de líquido, né, e há uma retração de um tendão. Então, na verdade, essa imagem ela representa uma rotura completa do tendão da cabeça reta do reto femoral, com retração do coto tendíneo. Essa rotura ela aconteceu na junção miotendínea proximal, ou seja, próximo à espinha ilíaca antero-inferior correspondente, com consequente retração do coto tendíneo, edema e líquido no espaço virtual criado, e esse líquido facilitou a identificação dos cotos proximal e distal. Importante no seu relatório descrever a rotura e também, né, mensurar a distância entre os cotos, porque isso pode influenciar na terapêutica a ser utilizada. Lembrar que também pode acontecer nesse contexto, especialmente em crianças que não têm ainda o fechamento das placas fisárias, pode acontecer um mecanismo de avulsão da apófise na espinha ilíaca antero-inferior, que corresponde ao local de inserção da cabeça reta do tendão reto femoral. Ou seja, ao invés de acontecer uma rotura da junção miotendínea ou mesmo uma rotura deste tendão, o que pode acontecer no lugar é uma avulsão da apófise, com consequentemente deslocamento dessa estrutura óssea sem roturas tendíneas significativas. Embora pareça visualmente uma alteração mais problemática, o tratamento nesses casos muitas vezes é até mais simples, porque basta fixar a estrutura óssea no osso ilíaco. Então, principalmente em adultos, quando isso acontece, que pode acontecer também quando dos traumas de maior energia, o tratamento em algumas situações ele é até mais simples do que quando eu tenho uma rotura da junção miotendínea ou mesmo do tendão. Lembrar que a avaliação do quadril inclui a avaliação do quadril infantil. Então, nesse caso, eu tenho um paciente de 4 meses de idade que evoluiu com alteração nos exames de Barlow e Ortolani, ou seja, aqueles exames que são utilizados para a avaliação do quadril infantil. Só relembrando, a manobra de Barlow é aquela que vai possibilitar a luxação do quadril quando o paciente tem displasia. Então, nesse caso, o movimento a ser realizado é de uma adução e de uma pressão posterior do quadril em relação ao acetábulo, e a tendência do teste positivo é o deslocamento da cabeça femoral e o consequente clique que você vai sentir ao realizar esta manobra. Do contrário, o teste de Ortolani ele é realizado para reduzir, para reposicionar a cabeça femoral em relação ao acetábulo, e para isso é realizado um movimento de abdução que permite a recolocação da cabeça femoral em posição. Então, quando o paciente tem esses exames alterados, ele está indicado a realização do quadril infantil. Lembrar que existem outras indicações fora o exame físico alterado, mas diante desse achado está indicado a avaliação ultrassonográfica. Feita a avaliação, perceba na figura que eu tenho todas as estruturas a serem observadas na avaliação do quadril infantil, como foi descrito na aula. Então, é possível observar o osso ilíaco, o teto acetabular, é possível observar o lábio acetabular, a cartilagem trirradiada, a cabeça femoral como cartilagem. Ainda já é possível observar a epífise, ou seja, a estrutura óssea no interior da cabeça femoral. Então, todas as estruturas estão presentes, indicando uma técnica adequada de exame.
Ao se realizar os ângulos alfa e beta, como na figura, é possível observar que o ângulo alfa é de 47 graus e o ângulo beta é de 82 graus, né? E lembrando que esses ângulos, por exemplo, o ângulo alfa, ele tem que ser maior, né, do que 60 graus. Nesse caso, o ângulo alfa está de 47 graus. Se a gente for colocar na tabela do Barlow e Ortolani, a gente vai perceber que pelo ângulo alfa a classificação é 2C ou 2D, dependendo de como está o aspecto do lábio. Na situação, o lábio ainda não está invertido, não está, né, com uma posição diferente, então a gente pode caracterizar como uma classificação 2C, e o ângulo beta no 2C ele tem que estar acima de 77 graus e no caso está 82 graus. Então, sempre consultar a tabela quando da avaliação do quadril infantil. Lembrando que os valores normais são ângulo alfa acima de 60 graus, ângulo beta abaixo de 55 graus. Se você traçar uma linha horizontal a partir do osso ilíaco, você vai verificar que mais da metade da cabeça femoral está para fora, ou seja, está acima dessa linha, e menos da metade está para dentro, ou seja, está abaixo dessa linha, indicando, né, através de um outro critério que de fato há uma subluxação lateral da cabeça femoral em relação ao acetábulo. Lembrar também do detalhe que, diante de crianças abaixo de 3 meses de idade, pode haver uma imaturidade fisiológica desse quadril e essa imaturidade pode, com o tempo, ser revertida, ou seja, você, mesmo tendo uma alteração, né, nos ângulos do quadril, especialmente se o ângulo alfa estiver entre 50 e 60 graus e o ângulo beta entre 55 e 77 graus até os 3 meses de idade, isso pode ser fisiológico e não representar uma alteração relevante. Então, ter cuidado para não encarar esses ângulos nessa idade como sendo displasia. Ainda não é possível cravar nesse contexto. Então, no caso, conclui-se então na imagem que há displasia do quadril e a classificação dela é 2C. Então, esse é papel de quem sabe fazer exame de quadril, fornecer essas informações. Por último, um caso de um paciente de 70 anos com dores. É possível observar a inserção aqui do tendão glúteo médio no trocânter maior do fêmur. Claramente existe tendinopatia pela presença de um espessamento hipercogênico heterogêneo deste tendão com perda do padrão fibrilar. Mas o destaque aqui se dá na seta amarela e nela é possível observar uma rotura parcial próxima à inserção deste tendão, acometendo pouco menos de metade da sua espessura. Então, assim como a gente discutiu na aula e nos casos de ombro, no quadril também podem existir roturas e essas roturas devem ser descritas tal qual foram descritas no ombro, ou seja, tem que descrever se é na inserção ou se é na zona crítica próxima à inserção, tem que descrever se ela é parcial ou se ela é, né, transfixante, se ela envolve todo o tendão ou só segmentos deste tendão, se ela envolve a transição entre os tendões dos glúteos médio e mínimo e dá as medidas de retração e de extensão antero-posterior. Essas medidas são importantes para a tomada de conduta e o funcionamento é semelhante ao que a gente descreveu no ombro. Existem outras situações que o quadril, né, que podem existir casos interessantes de quadril. Essas que eu selecionei são as que, a meu ver, devem requerer maior atenção. As demais ficam, né, abertas à consulta nas mais diversas fontes, desde a internet, livros, vocês podem ter acesso a outras situações. Muito obrigado.